Ali não cai nada. Gente, vamos lá. Nós temos 2 aulas antes da prova. Essa e mais uma outra, né? Está todo mundo me pedindo uma revisão rigorosa, né? E eu disse que eu ia pensar com carinho. Vocês só saberão no dia. Você vai vir outra aula, você vai vir uma revisão. Então vamos lá, hoje nós vamos falar da segunda doença autoimune mais comum na hematologia. A primeira nós vamos ver nas próximas aulas é a ultratrombocitopênica imune, né? Hoje os nossos internos estavam acompanhando uma paciente de gestante que contraiu dengue, a plaqueta caiu, até aí nada demais, a dengue da trombocitopenia, mas de repente essa plaqueta, 7 a 10 dias era para subir, né? Que na dengue é assim, cai e tem que subir, ela não subiu, só desceu e nós damos o diagnóstico de ultratrombocitopênica imune na gestação pós uma virose. Então essa é a segunda doença autoimune mais comum na hematologia. O que mais nós vamos ver é PTI, né? Isso é assunto para outra aula. Então, hoje nós vamos falar sobre anemia hemolítica autoimune. E lembrando, toda doença autoimune, ela se associa. Então, talvez isso. Então, as doenças autoimunes, elas se associam. Por que eu digo isso, né? Porque vocês vão entender que quando eu dou um diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, ela não é a minha doença principal. Ela é a ponta do meu iceberg. Então, eu nunca, mesmo tratando um paciente de anemia hemolítica autoimune, e ela ficando normal, eu nunca dou alta completamente. Porque mais cedo ou mais tarde ela vai apresentar alguma outra doença. Por isso, a gente tem que ter em mente, não só na hemato, como em outras doenças de outras áreas, essas associações de diabetes, tireoidite, de Hashimoto, outra doença autoimune. Então, é isso que a gente entende como doença autoimune na hemato também. Então, aqui nós temos a anemia hemolítica autoimune, ela é, a sigla dela é AHAI, então vocês vão ver a repetição disso em alguns momentos, né? Então já sabem, AHAI, anemia hemolítica autoimune. Ela também pode ser anemia hemolítica idiopática, a gente também pode ser conhecida assim, tá? Então, alguns livros vocês podem ter anemia hemolítica idiopática. Então, claro, ela é uma patologia caracterizada pela presença de autoanticorpos ligados às hemácias, causando sua destruição por macrófagos ou por complemento com diminuição de sua vida média. Então, está acontecendo alguma coisa naquele momento que propiciou essa situação. Mas, de um modo geral, às vezes, naquele momento, a gente não consegue descobrir o que foi que levou o paciente a desenvolver anemia hemolítica autoimune. Simplesmente, você dorme bem e acorda com todas as suas hemácias sendo destruídas pelo seu sistema imunológico, tanto dentro do braço quanto na circulação, vai haver a diminuição, você vai ficar cada vez mais anêmico, subitamente anêmico, e vai parar no pronto-socorro muito cansado, muito mal, até que chamam, né, o hematologista ou que o clínico dê esse diagnóstico. Súbito é uma doença aguda, tá? Ela é uma doença aguda. Embora ela também possa ser uma doença mais arrastada e crônica, quando ela não responde inicialmente a uma terapêutica. Então, às vezes, tem paciente que fica a vida inteira nesse melhora, piora, e a gente tem que mandar tirar o máximo desse paciente. Bom, a anemia hemolítica autoimune pode ser classificada de acordo com a temperatura desses autoanticorpos. Então a gente fala assim, anemia hemolítica a quente, ou seja, numa temperatura normal do corpo você tem destruição,
E anemia hemolítica a frio, quando a temperatura é mais baixa e você então faz as hemólises. Por isso a gente classifica em anemia hemolítica autoimune a quente e anemia hemolítica autoimune a frio. A quente é caracterizada pela presença dos altos anticorpos que reagem com as hemácias a uma temperatura do nosso corpo, né? 37 graus Celsius, né? Correspondendo a 50 a 70% de todos os casos. Isso assim, é só um detalhe de destruição de hemácia. E também para você entender, por exemplo, que a frio, esse paciente, por exemplo, não pode morar no sul. Entende? Né? Porque ele vai hemolizar, né? Então, se a gente nesse calor já consegue hemolizar, um paciente que tem uma anemia hemolítica frio, no frio, ela vai piorar. Então, sim, isso é da temperatura corporal ou do ambiente? Isso tudo corporal. Né? Isso a gente tende, né, tem a maior parte das anemias hemolíticas autoimunes são por anticorpo quente. Ou seja, a destruição da hemácia se dá numa temperatura de 37 graus Celsius. Então, esses anticorpos, e isso é mais importante, então, esses anticorpos a quente, vão percebendo, né? Vamos lá. Esses anticorpos pertencem à classe IgG. Não ativam o complemento, não aglutinam em vitro. Então, eu posso classificar minha anemia hemolítica autoimune IgG positivo. Ou classificar minha anemia hemolítica autoimune IgM positivo. IgG negativo. Então, isso é só uma particularidade dos anticorpos que estarão envolvidos nessa situação. Talvez porque existem diferentes doenças autoimunes na nossa vida. Uma delas, elas ativam o sistema complemento. Por exemplo, o lúpus. O lúpus vai ter consumo de complemento. Aqui não. Então, se você dosar C3, C4, você não vai ver esse consumo. Mas, se você der um diagnóstico de anemia hemolítica autoimune e você pede C3 e C4 ele bem consumido, aí você diz que essa anemia hemolítica autoimune a gente dá a dica, entende? Porque normalmente não iria influenciar. Então, se eu estou com uma jovem que veio com anemia hemolítica autoimune, idade fértil, que é o que nos afeta mais, e eu peço um cúmplice direto, indireto, e vem anticorpo quente, e vem consumo de complemento, eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai desenvolver um lúpus. Eu posso não dar o diagnóstico no momento, mas eu tenho que fazer isso todas as vezes que ela vier me ver, até o lúpus aparecer. Eu tive uma paciente que ela teve anemia hemolítica autoimune aos 16, 17 anos. A família veio porque achava que era leucemia, que houve uma anemia súbita, ela ficou muito mal, mas na realidade não é. E aí todo ano a gente se via, ela ficou recuperada da anemia hemolítica autoimune, e todo ano ela vinha, e todo ano a gente pedia as sorologias. Ela levou, em média, 9 anos remitida e abriu o quadro de lúpus. Professor, se não há confusão, por exemplo, no ar quente e o câncer no ar frio, ou é no geral mesmo? No geral. No geral mesmo? Geral. Ela em IgG positivo no geral? Em geral. Tá? Isso aí são as de anticorpo quente. Elas já são da classe IgG. As de anticorpo frio vocês vão ver depois da classe IgM, tá? Então, a maioria, 50 a 70% das anemias hemolíticas autoimunes são por anticorpos quentes do tipo IgG. Quem está envolvido na destruição dessas hemácias é IgG. A anemia hemolítica a frio, ela é caracterizada pela presença de autoanticorpos que reagem com hemácias entre 3 a 4 graus Celsius. Anticorpo frio, né? E pertence à classe IgM. E elas ativam o complemento e fazem a aglutinação in vitro. Isso é só um detalhe que eu não vou pedir para vocês não se preocupem.
Isso é um detalhe laboratorial, né? Mas que a influência na clínica do paciente tem as suas, né, reverberações. Mas isso é um detalhe laboratorial, o envolvimento de um anticorpo IgG quente, do tipo anemia hemolítica autoimune, anticorpo quente, que não ativa complemento e que não aglutina. E o detalhe de uma anemia hemolítica autoimune a frio, o anticorpo IgM ativa complemento e faz aglutinação, tá? Isso é um detalhe laboratorial, mas eu tenho que falar para vocês porque o painel de hemácia desse paciente é bem complicado e saber desse lado é complicadinho até para nós hematologistas, quando a gente dá afinco na residência, tá bom? Professora, Vocês entenderam até aí? Fala. professora, como é que a temperatura chega dentro da fábrica? Se você estiver num ar-condicionado ou se você estiver numa cidade como São Paulo, A corporal chega nesse valor. ah, pode descer. Não. Isso aqui é a pesquisa. É a pesquisa do anticorpo. Entenderam, gente? Não é que você vai botar o paciente a 3, 4 graus Celsius para que ele hemolize. Não, isso é no laboratório. No laboratório, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, repetir. Anemia hemolítica autoimune é dividida em anemia hemolítica autoimune a quente, anemia hemolítica autoimune a frio. A anemia hemolítica autoimune a quente pertence à classe de anticorpos do tipo IgG e ela é quente porque ela faz as suas hemólises numa temperatura de 37 graus e corresponde à maior parte das anemias hemolíticas autoimunes, que é o nosso dia a dia. As anemias hemolíticas autoimunes a frio pertencem aos anticorpos IgM, que atinge a destruição numa temperatura de 3 a 4 graus Celsius, aglutina e tem consumo de complemento. Entenderam até aí? É um detalhe laboratorial. Vamos lá. Outra forma de classificar, e aí é mais gostosa de você entender, outra forma de classificar a anemia hemolítica autoimune é baseada na sua etiologia, ou seja, nas causas. E podem ser primárias, são aquelas idiopáticas, você investiga e não encontra uma causa. Então eu vou dizer que este paciente tem anemia hemolítica autoimune primária. A anemia hemolítica autoimune pode ser classificada em secundária, que são causas que você diagnostica junto ou no futuro, como a minha paciente que levou 9 anos para você desenvolver um lúpus. Então, a anemia hemolítica autoimune primária, ela não se identifica a doença de base para explicar a presença dos autoanticorpos, da destruição dos glóbulos. A única coisa que você sabe é que está acontecendo destruição do seu sangue. O único achado clínico é esse, destruição dos glóbulos vermelhos. E claro, o seu tratamento é realizado com imunossupressor. Existe uma divisão bem clara quando eu estou explicando, por exemplo, na beira do leito para os meus internos, eu digo 80% das anemias hemolíticas autoimunes são idiopáticas, são primárias. Você não encontra uma causa. Você vai tratar, vai curar e vai observar. 15% das anemias hemolíticas autoimunes é de doença hematológica, leucemias, linfoma. Por isso, muitas vezes, a gente fica de olho porque você pode desenvolver essas duas doenças no futuro e às vezes a gente faz, inclusive, mielograma naquele momento para afastar que não tenha isso. E 5% dos 80 e 15%, os 5% são outras doenças autoimunes envolvidas. Você pode me dar qualquer uma, do tipo lúpus, perfeito, outro. Hashimoto, perfeito, outro.
Sarcoidose, perfeito. Artrite reumatoide. Não, PTI, sangue. Não, meu filho, você tem uma certa razão. Existe uma situação em que você tem anemia hemolítica autoimune associada à trombocitopenia, não à PTI, que tem uma doença específica. É chamada síndrome de Evans. Os pacientes vêm com anemia hemolítica autoimune e também vêm com trombocitopenia imune. Se quiserem complicar mais a cabeça, eu posso ter o mesmo quadro, anemia hemolítica autoimune, com plaqueta baixa e manifestações hepáticas. Eu já tenho outra doença, síndrome Hell. Eu posso ter o mesmo quadro, e eles que o hemato é chamado, tá? Eles veem anemia com trombocitopenia, a gente chama. Anemia hemolítica autoimune, com plaquetas baixas e manifestações neurológicas. Púrpura trombocitopênica trombótica. A manifestação é trombose do sistema nervoso. E ainda tem uma outra doença, com o mesmo perfil, anemia hemolítica autoimune com trombocitopenia e manifestação renal. Doença? Estão dando nefro? Não? Nefro? Isso. Anemia hemolítica autoimune associada a trombocitopenia e manifestação renal, ou seja, ureia e creatinina alterada, síndrome hemolítico uremia. Então, quando o clínico vê essas duas manifestações, vai chamar o hemato. E às vezes a gente vai dar esse diagnóstico, mas isso não é para nós. Eles me puxam daqui e eu vou tagarelando e confundindo a cabeça da gente. Então vamos voltar ao padrão, apenas anemia hemolítica autoimune. Então, 80% idiopática, 15% doença hematológica escondida que vai acontecer e 5% outras doenças autoimunes. Crohn, retocolite, hepatite autoimune. O que você pensar, vitiligo, vai estar envolvido, tá? Já a anemia hemolítica autoimune do tipo secundária, ela é secundária a uma doença. E essas doenças que mais a gente vê no dia a dia são, todo mundo já cantou essa bola, a gente já explicou um pouquinho, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinal com retocolite. Então a gente está sendo sempre chamado, porque o paciente de Crohn e retocolite, eles costumam ter anemia. Que tipo de anemia? Vamos lá. O paciente de doença de Crohn ou retocolite, eles têm que tipo de anemia? Isso. Ferropriva, não é isso? Está sempre inflamado o intestino, eles estão sempre com diarreia de muco, pus e sangue. Não é isso? Isso. Então, mas às vezes o colega está controlando, não está mais com diarreia, está tomando medicamento, anticorpo monoclonal, né? Ou mesmo um comprimido de um imunossupressor, ou de uma sulfa, está indo super bem e ele continua fazendo anemia hemolítica autoimune. Falei agora da nossa classificação simples, beira do leito, olha aí, neoplasias, e entre elas as hematológicas, leucemias e linfomas, lembrou? Só que aqui também entram os vírus, muitos vírus, eles vão levar a púrpura trombocitopênica imune e também a anemia hemolítica autoimune. Eu acabei de dizer no início da nossa aula que eu estou acompanhando uma gestante que teve uma virose chamada dengue, que cursou com plaquetopenia esperado na dengue, e na hora daquela curva de 7, 8 dias baixando e no 10º dia as plaquetas voltarem ao normal, ela foi para 2.000 plaquetas. Qual é o normal da plaqueta? Isso, de 150 a 450. E ela foi para 2.000 plaquetas com risco de sangramento para o sistema
sistema nervoso central e sangramento do seu bebê também. Então, aí ela desenvolveu PTI, púrpura trombocitopênica imune por vírus. Então, aqui também, muitos vírus ou bactérias, ou mesmo protozoários, podem levar à anemia hemolítica autoimune. Um exemplo, eu posso ter malária e desenvolver anemia hemolítica autoimune. Todas as vezes que o parasita libera o protozoário, toda vez que o parasita rompe as hemácias, liberando as suas formas, ela expõe a parte interna da hemácia, que não era para estar circulando. Esses restos não são circulados assim, Quando a hemácia fica velha, o baço vai lá e retira. Ela não fica com seus fragmentos flutuando no sangue. Então, essa seria uma justificativa para aquele paciente que, após tomar o medicamento, não recupera a sua anemia. Ele desenvolve uma anemia hemolítica autoimune. E assim também bactérias e vírus, como os vírus da hepatite B, o HIV, o HTLV, eles também levam a essa situação. E algumas drogas também levam a anemia hemolítica autoimune. Essas drogas, elas são pessoas, por exemplo, que eu estou saudável e eu tive uma infecção urinária. E aí eu vou tomar um medicamento que o médico me prescreveu. Vamos lá, um ciprofloxacina, mas principalmente encefalosporina, sulfas, e de repente você está tomando aquele medicamento e você começa a ficar pálida, você começa a ficar fraca e você vai no pronto-socorro e você recebe sangue, porque você chegou lá tão fraca e tão anêmica que você recebe sangue e as pessoas vão ficar sem entender o porquê e vai mandar você para o hemato. Quando você chega no hemato, você pergunta, você tem alguma doença? Não tenho nenhuma doença. Estava tomando algum medicamento? Porque a gente vai perguntar essas coisas. Eu estava tomando sim. Então a gente atribui provavelmente ao sim, porque nós já conhecemos que esses medicamentos causam sim anemias hemolíticas. Então, o uso de drogas, alfa-metildopa é um anti-inflamatório, é um antihipertensivo de ação central muito usado nas grávidas, por exemplo. É permitido, porque não há prejuízo para o bebê. Mas também é usado nos pacientes renais crônicos as hipertensões são refratárias, nos negros, então precisa de um antihipertensivo de ação central. Cefalosporinas, e aí estão todas as classes de antibiótico que os médicos usam, nós amamos as cefalosporinas, porque elas são muito boas. As sulfas. Da droga vai agir como gatilho ou você tira na droga? Você tem que tirar a droga e você pode reverter. Só que ela vai destruir todas as hemácias que tiver ainda com a droga acoplada, tá? Mas ela não tem um mecanismo que vai desencadear a destruição ad eterna infinita a ponto de você ter que entrar com imunossupressor. Às vezes só tirando o medicamento. Nem sempre, mas a maioria assim, Bom, sulfas, muito usadas, desde sulfas para tratamento de infecções urinárias, o velho Bactrim, até sulfas usadas as sulfonas mães na hanseníase, até as sulfas usadas para tratamento de Crohn, colite, as sulfasalazinas, sulfadiazinas, tá certo? Então, sulfas. Omeprazol, olha aqui, um bloqueador de bomba muito usado. Olha aqui a dipirona, muito usado, Olha o paracetamol, tá? Claro, como eu disse, não é uma doença comum, a anemia hemolítica autoimune desencadeada por medicamentos. Então, vocês não precisam ter medo. De modo geral, você nasce com os efeitinhos, nasce com a idiosincrasia para fazer essas coisas, tá? Não é uma escolha. Essa dipirona, ela está associada à síndrome? Também. Ou a vasculites também. Eu já falei a vocês, que são duas formas de hemático, não sei
mas eu falo, né? Da minha jovenzinha de 15 anos que teve dor de cabeça e a mãezinha pegou e deu 20 gotas de dipirona e ela fez uma vasculite e ficou comigo internada 8 meses e saiu com amputações. Amputação de dedo, não falei? Falei, com dipirona. Mas não é o mais comum, gente. Pode tomar dipirona. Não vai ter contação, não. Então o que você prefere? Arriscar ou não? Eu tinha 19 gotinhas. Não, o que eu quis dizer é que a mãe teve medo de dar a dosagem padrão, ela era uma moça de 15. Então ela tratou como um bebezinho. O que eu quero que vocês entendam, talvez vocês estejam dando isso em farmácia. Às vezes, ela é dose dependente. É aquele paciente, por exemplo, que toma dipirona, um belo dia ela faz uma urticária, problema de dose. Ela foi, né, saturando daquela dose. Às vezes, uma única dose, mesmo pequena, faz uma bagunça. Então, o limite é 19, gente. Não dei 20 gotas. É um cara muito ator, né? Fala a verdade. Bom, as causas de anemia hemolítica autoimune permanecem desconhecidas. Entendeu? É o que levou você, ou seja, eu entendo que se você tem o vírus, ele te causa, né? O lúpus, ele te causa. Mas o que levou isso a acontecer, a gente ainda não entende. Por que tantas pessoas têm o vírus da hepatite B ou C e não desenvolvem anemia hemolítica? Por que tantas pessoas tomam dipirona e não desenvolvem? Então, a gente sabe o que acontece, mas não há ainda um entendimento do porquê que seu sistema imunológico agrediu você desse jeito, tá? Então, as causas de anemia hemolítica autoimune permanecem desconhecidas e existem algumas hipóteses diagnósticas em relação ao seu desenvolvimento. Haveria depressão do sistema imune através da ação viral, por isso, né, nós já falamos que vírus, bactérias e protozoários podem afetar essa situação. Haveria alteração do equilíbrio entre as células T facilitadoras e as células supressoras, uma briga interna, né? Uma briga de família. Haveria uma alteração dos antígenos de superfície dos eritrócitos por vírus controladores, ou seja, esse vírus, digamos, facilitaria o seu sistema imunológico a não reconhecer essas células. E uma possível reação cruzada dos anticorpos induzido pelos agentes infecciosos contra antígenos de superfície eritrocitária. Isso é bem compreendido na cura, gente. A gente ainda vai ter essa aula. O HIV, ele tem, vocês sabem, é um prejuízo na imunidade dele. É isso? Todo mundo sabe. E é muito comum o HIV fazer doença autoimune. Ele faz úlcera trombocitopênica imune ou faz anemia hemolítica autoimune. Então, a gente está sempre pegando um paciente de SIDA. E o que é, qual é a fisiopatologia disso? Vocês sabem que o vírus, ele não tem cápsula, né? É um capsídeo. E esse vírus, por exemplo, do HIV, ele se parece muito com o fragmento da plaqueta. Então, é como se ele sensibilizasse esse sistema imunológico dessa forma. Ele meio que distrai o sistema imunológico para si, jogando o sistema imunológico para a plaqueta ou a hemácia. É bem inteligente. Isso. Então, essa possível reação cruzada dos anticorpos seria induzida por esses agentes infecciosos contra antígenos de superfície, tanto, né, nas hemácias como as plaquetas, elas sofrem bastante. Então, há a teoria de que diz assim, não, o sistema T foi depletado, então o sistema humoral ficou mais ativo. Ué, mas por que tem que ser contra ele? Né? Por que não é contra agentes infecciosos?
sempre essas hipóteses e esses estudos, mas o que mais a gente vê é isso. Nessas pessoas, o sistema imune tem uma depressão através de uma infecção viral, ela tem alteração do equilíbrio das células facilitadoras com as supressoras, ela tem alteração dos antígenos de superfície eritrocitária pelo vírus ou pelas drogas, e ela tem essa reação cruzada. Eu entro e é como se eu me escondesse, então eu não reconhecesse mais a minha célula. Eu acho que não tem que definir se vou destruir, mas não, então fora muito, ele faz essa reação cruzada. A anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes, né? Nós já vimos, é a maior parte delas, né? Então, 70%, 80%, há livros que falam de 50% a 80%, ela é a maioria. Então, se eu tiver que apostar, eu vou apostar que a minha anemia hemolítica autoimune é anticorpo quente. Então, a incidência, ela é estimada de 1 para 100 mil pessoas. Nesse tipo de anemia hemolítica, os autoanticorpos, em sua maioria, IgG, já tinha falado, reagem facilmente numa temperatura corporal de 37, né? Já falei. Anemia hemolítica autoimune a quente. De corpo IgG, temperatura 37. Não desencadeia sistema complemento e não aglutina. É isso? Anemia hemolítica autoimune a frio. IgM, temperatura de 3 a 4, reage com o complemento e faz a aglutinação. Então, a incidência é maior para os anticorpos quentes. E ela é responsável, falamos disso também, é a sua maioria, é o que mais a gente vai encontrar, as anticorpos a frio é bem médio. 70 a 80% de todos os casos de anemia hemolítica autoimune são por anticorpos IgG. Pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum no sexo, e isso eu venho batendo nisso também. As mulheres têm mais doença autoimune, os homens têm mais câncer. Isso é fato. Quando eu ensino semiologia, eu boto lá para os pacientes, os alunos, identificação, que todo mundo acha que não tem valor, nenhum tem. Se eu estou diante de uma mulher, eu vou pensar, antes dela me dar a história, eu estou diante de uma doença autoimune. Se eu estou diante de um homem, eu vou pensar sempre que tem uma relação escondida. Então, ela é responsável por 70% a 80% de todos os casos de anemia hemolítica, ocorre em qualquer idade, mas sobretudo em mulheres adultas e principalmente em idade feminina. A anemia hemolítica autoimune por anticorpo quente, tipo IgG. Depois cai na praia, ninguém sabia. É secundário em cerca de 25%. Lembra que eu falei também? 80% dos casos é idiopática. E no restante, 15% doença hematológica e 5% as outras doenças. Então, 80% dos casos, ela será primária. Você não encontra uma causa. E 20%, né, do artigo, 25% dos casos, ela vai ter uma causa secundária que pode ser hoje ou levar anos para desenvolver, como a minha paciente que levou 9 anos para desenvolver um lúpus. Por quê? Porque se você já tem um defeito no seu sistema imunológico, uma doença autoimune vai vir mais cedo ou mais tarde. Para se associar, estou batendo nessa porta. Para se associar. Hoje a anemia hemolítica autoimune e amanhã eu associo com artrite reumatoide. Hoje a anemia hemolítica autoimune e eu vou ter lúpus. E assim, vou te diga-me. Desses 25%, 15% é hematológico? Eu fiz essa regrinha, né? 15% leucemias e linfomas e 5% todas as doenças autoimunes que você conhecer até o vitiligo. O vitiligo se associa com que doença autoimune? Já. Eu dei essa aula e chamei a atenção.
Diga, mãezinha, enquanto eles pensam. Prof, necessariamente porque essas doenças vai ser preciso pela anemia hemolítica? Necessariamente, Não entendi, repita. para a pessoa ter essa doença autoimune, necessariamente ela vem desencadeada da anemia hemolítica? Ou... Não. Isso é problema do seu sistema imunológico. Você pode abrir um quadro de lúpus e não ter nada de anemia hemolítica autoimune. Mas você pode no futuro, então, eu vivo muito assim com o reumato. Por quê? Porque ele está lá acompanhando o lúpus está evoluindo super bem, de repente o lúpus começa uma anemia que não para, a anemia hemolítica autoimune. Elas se associam, mas não quer dizer que eu não possa ter um lúpus que vai passar pela vida e não vai ter anemia hemolítica autoimune ou púrpura, tá? Isso não é regra, não tem que existir, mas as associações você tem como médico que está alerta e conhecer esse fato. Diga, meu filho. Ainda nessa linha, que sou um pouquinho mais lento. Assim, a anemia hemolítica autoimune tem ela. Você pode ter só ela, ou ela precede uma doença. Você pode ter só ela. Pode. Tá. Mas a chance é baixa ou não? Depende. Você pode passar uma vida inteira tendo anemia hemolítica autoimune e você ter um câncer. Se você vai relacionar isso ou não, quem vai dizer? É aquela história, a gente não entende muito bem. Mas eu poderia dizer, você teve um câncer hoje porque você teve uma doença autoimune antes. Mas eu não posso provar isso. Entende essa relação? O que eu posso dizer é que estatisticamente isso está comprovado. Entende? Essa associação. Mas quando eu digo que existe associação, não necessariamente eu digo obrigação. Entende? Eu posso ter lúpus e nunca ter mais nada. Eu posso ter anemia hemolítica autoimune e nunca ter mais nada. Mas não é o que a gente vê, tá? Isso, meu amor. Vitiligo e anemia perniciosa. Anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios. A prevalência é 1 para 1 milhão de pessoas. Então, bem mais raro, né? 1 para 5 mil, bem mais raro. Neste tipo de anemia, os autoanticorpos se ligam aos eritrócitos em temperatura mais baixas, de 4 a 18. Olha aí quem me perguntou se lá no sul eu vou ter anemia hemolítica autoimune. Quem aqui já experimentou uma temperatura de 18 graus? Todos nós no nosso ar-condicionado. Entende? Quem bota no 18 aqui? Entendeu? Então, é só para você entender, tá? Que, por exemplo, uma pessoa que tem essa doença já não poderia botar exatamente, ainda temos isso, né? Então, os autoanticorpos se ligam aos eritrócitos ou hemácias na temperatura de 4 a 18 graus Celsius. Pode levar à aglutinação, ou seja, a aglutinação na circulação sanguínea, ao ser ativado pelo sistema complemento e ocorrer a hemólise. Aí fica o sistema complemento envolvido, necessariamente envolvido. O paciente apresenta anemia leve. A anemia por anticorpos IgG é grave e você morre. E nós já perdemos pacientes assim. Você faz tudo e ele não responde e ele vai morrer. GG. Aqui é leve. Só entende que ele vai apenas no mês para Você coloca para fazer a reação. Por isso, assim, ó, geralmente quando é crítica, o químico farmacêutico, sabe? Ele já bota na temperatura, já leva um pouquinho, entre a pele dele. Bem bonitinho, mas ele já bota aqui. E quando ele quer pesquisar as vitaminas, ele bota na janela.
Muito bem, então vamos lá. Pode levar a aglutinação na circulação ao ser ativado pelo sistema complementar, causando a hemólise. Os pacientes, eles apresentam anemia leve. Eles têm fraqueza e têm palidez. Isso como todo quadro de anemia. E no inverno, por isso que eu gerei confusão, né, quando eu disse que esses pacientes não podem viver no sul, né? Porque no inverno pode haver piora da anemia com quadro de hemólises agudas, gerando hemoglobinemia, hemoglobinúria e icterícia. Então, isso que eu falei que às vezes, se eu dou um diagnóstico de anemia hemolítica à IgM, eu vou dizer àquele paciente que é melhor não usar o ar-condicionado, que é melhor não ir para viagens de neve, que é melhor não ir morar no sul, ou visitar. Quer dizer, pode visitar o sul no momento do verão, que vai ter verãozão, né? Calor mesmo. A aglutinação das hemácias decorre da exposição ao frio, então geralmente a gente pega o tubo e coloca, né, dentro da geladeira, ou seja, num ambiente mais geladinho, talvez até na frente assim, para passar, né? Aquele ventinho já ajuda a aglutinar e dar o diagnóstico. E a aglutinação das hemácias decorre da exposição ao frio e pode ocasionar atrocianose nos dedos, orelhas e nariz. Ou seja, se ele sabe que tem a doença ou não sabe, ele pode não só ter anemia hemolítica e ter uma fraqueza, icterícia, né? E anemia aguda, como ele começa a ficar roxo nas extremidades, nariz, orelhas, dedos. E se ele não sair daquele ambiente, o que eu estou dizendo assim, por exemplo, ela vem me visitar, né? Então, geralmente, quando entra, eu já desligo o ar-condicionado e já peço para lá fora também desligar. Mas vamos supor que a minha secretária, né, não desligou, ela vai fazendo necrose. Aquilo não para, entende? Então, tem que aquecer a mãozinha. Aí você diz, e aí, como é que faz se a senhora não sabe que ela vem e não está? Ela tem que andar de luva. Ou aquecedor de mão. Já viram aquecedor de mão? Não. Existe, eu tenho uns aparelhinhos, eles são assim, nas viagens para frio, eles são assim, você liga na tomada, carrega, né? Carrega, você leva, e tudo, sobretudo. E aí você liga, ele fica quente. Então você está na neve e você está com a mãozinha quente aqui dentro, segurando eles, que nem o telefone. Isso aí você pode dizer para ela, vai usar luva ou vai usar esses aparelhinhos que aquecem as mãos. E aí, claro que no frio tem que usar. Às vezes quer então vamos lá. A anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio, ela tem duas divisões. A doença das aglutininas frias, chamada crio de frio, aglutinina porque as hemácias aglutinam e sofrem hemólise, e a hemoglobinúria paroxística a frio, que é uma doença rara da minha área que causa muito. Se eu tenho aglutinação de hemácia circulando no sangue, o que eu posso ter? Então, a doença da aglutinina fria ou crioaglutinina, vocês já sabem o que é, né? Eu só estou botando e repetindo. Anticorpos frios que mostram ligação ótima nas hemácias abaixo de 30 e que são IgM. Todo mundo já sabe disso, beleza? Mas clinicamente relevante, uma vez que pode induzir a ativação do complemento in vivo, né? Então você pode piorar a sua situação ativando esse complemento. Olha só. Os anticorpos, nesse caso, são produzidos em resposta a uma infecção, a uma pneumonia por um germe atípico, geralmente Mycoplasma pneumoniae. Então é natural, por exemplo, você pedir um hemograma de um paciente que está internado, ele está bem mal e não sabe ainda que a anemia dele é pouco do aglutininas. Quando você pede o hemograma, o bioquímico farmacêutico vai dizer presença de crioaglutininas. Ou seja, as hemácias, elas... Lembra do hemograma, a primeira aula que a gente
teve, elas não estão empilhadas, isso é medo, elas estão aglutinadas. Aí ela vai contar para você, doença da crioglutinina. Ele vai dizer isso. O próprio bioquímico farmacêutico biomédico, porque são eles que vão ver isso no microscópio. E aí você tem que procurar o quê? Micoplasma. Quando você faz o esfregado, as hemácias estão espalhadas, é assim que elas ficam no microscópio. As proteínas dela. Isso, e o complemento à rotina, tudo. Elas vão ficar em blocos, assim, várias aglutinações. Aí ele olha aquilo e ele relata para você, doença das crioglutininas. Então, quando eu tenho esse diagnóstico, eu vou atrás de quem causa micoplasma pneumoniae, infecções virais, como a mononucleose infecciosa e os meus linfomas e leucemias. Obviamente, aqui é forte as doenças hematológicas causando essas duas doenças. Faz alguma coisa Para micoplasma não faz, mas como geralmente é no pulmão, dificilmente você tem uma coisa positiva, né? A menos que você faça realmente no momento de bacteremia, ela está circulando e ainda não foi no pulmão. Então lembre-se, se você está diante de uma doença de crioaglutininas, lembrar do micoplasma, lembrar do Epstein-Barr, mas também chamar o hemato, porque pode ser uma leucemia ou um linfoma envolvido. Já a hemoglobinúria paroxística a frio é um subtipo muito raro de anemia hemolítica, descrita inicialmente como uma manifestação da sífilis terciária. Vejam, faz tempo que a gente não vê sífilis terciária. Já estão dando fé? A primária se caracteriza por quê? Quais são as lesões? Exatamente. E já as fábulas, né? Terciárias geralmente faz então, a primeira vez que eu achei, era uma época que tinha muita sofrimento. Hoje as pessoas estão mais. Com a diminuição dos casos, então, foi muito comum nessa época. Com a diminuição dos casos de sífilis, os casos relatados nos últimos anos estão associados a infecções virais, principalmente em crianças. Você vê muito crioglutinina, porque quem mais tem viroses da quadra infantil, é isso? Doenças da quadra infantil, é sarampo, rubéola, catapora, né? Sempre essas viroses. Então, crianças têm muito. Em termos clínicos, a hemoglobinúria paroxística a frio caracteriza-se por hemólise intravascular de início súbito, com anemia, hemoglobinúria, minutos ou horas após a exposição ao frio. Gente, vocês estão entendendo que a gente não prevê isso. Então você está lá, sua criancinha tem uma virose e você é um pediatra daquele plantão. E ela está bem, mas ela contraiu uma virose. Você manda para o andar. Ela vai para uma enfermaria, está muito friozinho na enfermaria. Vocês entendem que os nossos caboclinhos não têm ar-condicionado em casa. Então eles se sentem muito desconfortáveis nas nossas enfermarias. Eles estão o tempo inteiro pedindo para desligar o ar-condicionado, enquanto a gente passa a visita assim, ó. E eles estão pedindo para desligar, porque eles têm uma tolerância maior ao calor. Aí você leva essa criança para um andar e algumas horas depois ela começa a ficar pálida. Começa a destruir as suas hemácias. Lembre-se, isso é raro. Não precisa ter medo de mandar a criança para lá, tá? Mas isso acontece. Então, minutos ou horas após a exposição ao frio daquele ambiente, começa a haver hemólise. Os anticorpos geralmente surgem cerca de uma semana após o início das infecções e persistem por 1 a 3 meses. Por isso, nesse período, vamos supor, ela já melhorou da pneumonia, você tem que pedir para a mãezinha aquecer essa criança. Ou seja, evitar o ar-condicionado, porque esses anticorpos podem ser reativados. Eles ficam 1 a 3 meses circulando ali, só esperando o momento de ela entrar no ar-condicionado de novo e fazer a hemólise de novo. Então, o tratamento
basicamente, gente, é tirá-la do frio. É tirá-la do frio. Aí depois desses 3 Além da doença de base. Aí depois de uns 3 meses, claro, a gente pensa ela pode subir ao frio de novo, não necessariamente ela pode. Aí é que tá. Tem gente que nunca mais tem gente que fica com. Na anemia hemolítica autoimune do mesmo jeito. Tem gente que cura, tem gente que não cura. Tem gente que cura e recai, entendeu? Então a gente tem que saber também se está associado ao tratamento. Isso. Você voltará a investigar de novo. Se ela tiver de novo, esposa, frio, viajou, tomou banho de bico, água geladinha, entendeu? E depois ficou ali brincando, esperando se secar, entende? Tudo isso você vai argumentar. Bom, até aí, então nós estamos bem, né? A gente conhece a fisiopatologia, mas como é que a gente vai reconhecer aquele paciente que chega pra gente e como é que eu iria suspeitar que ele tem uma anemia hemolítica autoimune? A frio ou a quente, o que nos interessa como clínico geral seria o quê? Reconhecer, suspeitar e solicitar os exames e iniciar o tratamento até o hematologista chegar, né? Dando aquela boa formação que você teve e a sua responsabilidade enquanto você está naquele plantão com aquele paciente. Porque ele tem muito mais clínico que hematologista. Então o hematologista só vai no dia seguinte. Malemar ele vai orientar você pelo telefone, mas ele só vai no dia seguinte, então você vai ter que cuidar bem desse paciente. O diagnóstico de anemia hemolítica autoimune baseia-se na análise em conjunto, história clínica e resultados de exames laboratoriais. Se eu não coloco nada, vocês podem me dizer como está meu paciente? Claro que pode. Vamos lá. Nem pensou e já me disse. Não. Vamos lá. O que eu vou aparentar? Palidez. E essa palidez geralmente é? Surdo. Beleza? E isso, eu tenho hemólise, eu vou ter icterícia. Porque a medicina é desse jeito. Eu posso ter anemia hemolítica autoimune sem nenhuma gota de icterícia. Mas isso é outro fato. Vamos ao que é o mais padrão, né? É ter icterícia, tá? A ausência da icterícia não pode levar você a desfazer da sua suspeita. Porque às vezes a hemólise é feita dentro do baço, então ele capta e bota tudo no lugar. Aí se é feita na circulação, aí cai brilho, e você vai ficando com icterícia. Então vamos lá. Diante da suspeita de anemia hemolítica autoimune, inicia-se a investigação diagnóstica que envolve procedimentos para diferenciar a anemia autoimune de uma anemia que não tem nada a ver. E todas essas que vocês têm estudado até hoje, não é verdade? Se eu tenho anemia e icterícia, qual é a doença que eu penso? Não, que não seja a minha anemia hemolítica autoimune. Oxe, falciforme, talassemia, não é verdade? Então, você vai ter que fazer esse diagnóstico. Aí que tá. Se você entende, se eu estou diante de uma anemia hemolítica, se eu estou diante de uma anemia com icterícia, o que vai diferenciar eu ter falciforme ou anemia hemolítica autoimune? Vamos ver se a pessoa se sente doente. Vamos lá, de novo. Não, clinicamente. Clinicamente, eu ainda não vi hemograma, não vi nada. Eu tenho um paciente com anemia e icterícia. Por que eu posso dizer que isso não é uma anemia falciforme? E por que eu posso dizer que isso é uma anemia hemolítica? Deu para entender? De um modo geral, uma pessoa não tinha nada. Ela é súbita. E já a anemia falciforme, ela vai te contar uma história. Eu sou anêmica desde a infância. Não, é bonitinho esse jogo, né? Porque senão você raciocina assim. Anemia e icterícia. Anemia hemolítica autoimune. Mas não é bem assim. Eu acabei de dizer para ele que eu posso ter anemia hemolítica autoimune sem icterícia, porque é uma medicina complicada. Ela não é matemática, senão eu botava no computador e saía teu diagnóstico.
Por isso que precisa do médico para ficar interpretando essas coisas. Toda anemia hemolítica sempre precisa? Não, você pode ter anemia hemolítica, anemia hemolítica desde a infância, as hereditárias, né? Então elas são crônicas. A dúvida é só essa. É uma delas. Uma delas. Tem creatinina, depende. Se você. Vamos lá. Agora eu vou chutar o pau da barraca e vou complicar a cabeça de vocês. Eu sou saudável, mas eu tenho uma valvulopatia cardíaca. Beleza? Até aí? E aí, sobrou, chegou a hora de trocar a minha válvula. Eu troco a minha válvula. Toda vez que a minha hemácia bate na válvula que eu troquei, uma válvula mais rígida, ela vai causar anemia hemolítica. E ela nem é autoimune, nem crônica, nem familiar, nem hereditária. Ela é traumática. Já. Vocês que pediram, eu não queria entrar nessa seara, mas já que perguntaram. Existem várias coisas, né? Mas a beleza também de cinética. Não vou complicar a cabeça de vocês. Eu vou só botar síndrome de Evans, síndrome de Hell. Não. Diante da suspeita de anemia hemolítica autoimune, inicia-se investigação diagnóstica que envolve procedimentos para diferenciar uma anemia imune de uma anemia não imune. Qual é esse procedimento? É identificar o meu anticorpo envolvido e diferenciar entre primária e secundária. Vamos lá. Manifestações clínicas. Chegamos naquilo que vocês gostam. Já falei? Sabe o que é fisiopatologia? Sabe? Não sabe. Fisiopatologia é aquela parte do livro longa e trabalhosa que a gente pula e já vai para manifestações clínicas, vai diagnóstico e vai tratamento. Isso. A fisiopatologia é a coisa mais importante na medicina. É o conhecimento que você, ao entender, você não precisa decorar mais nada. Bom, a não ser um exame novo, um medicamento novo, mas de praxe você entende. Então vamos lá. Manifestações clínicas, aquilo que vocês pulam, já vão para lá e vocês adoram. A apresentação clínica da doença é variável. Acabei de discutir aqui, porque agora aqui e aqui a gente já viu que ela pode ter icterícia, pode não ter icterícia, pode ter buraquinho lá, pode ter... A gente sabe que ela vai desde uma anemia leve, como as da crioaglutininas, até anemias severas com morte, como as anemias hemolíticas A-quentes. São graves. Se você não entrar com imunossupressor, vai destruir o sangue até você entrar em choque pulmonar. O paciente pode apresentar anemia de grau variável, desde leve a moderada a grave, dispneias graves, fadiga, palpitação e cefaleia. Episódios hemolíticos agudos gravíssimos, fulminantes, com anemia profunda, insuficiência cardíaca e colapso vascular. Acabei de cantar essa bola antes de mostrar para vocês. E isso pode acontecer mesmo e apesar de você ter tido a chance de chegar no hematologista e eu começar a imunossupressão, mas é tanto anticorpo que eu não consigo bloquear e eu vou mudando de um medicamento e acrescentando um medicamento e você vai morrer. E eu já perdi pacientes assim, infelizmente, tá? Então, não é a maioria, muitos estão curados ou já desenvolveram as suas doencinhas e já estão com respectivos colegas, muitos são da minha área, tiveram que passar por quimioterapia, porque é meu centésimo, mas já perdi paciente porque não conseguimos controlar essa destruição. Ao exame físico, podemos encontrar variados graus de palidez e icterícia, além do aumento do baço. Porque ele está trabalhando, né? Entende? Eu estou destruindo hemácia e ele está tentando fazer o clearance, tirar esses restos de hemácia e ele também está produzindo os anticorpos. Não é ele que produz as outras sanguíneas?
os anticorpos IgM. Então, através de que célula? Quem produz os anticorpos do tipo IgM? Que tipo de linfócito B? Quem falou plasmócito? Te ama. E com aquela voz na multidão, eu já te amo de qualquer forma. Então, né, já sabe, o vaso vai aumentar essas doenças autoimunes. Então, se eu tivesse que dizer uma tríade, qual seria? Anemia? Isso, quiterícia e? Sim, isso é uma. Tríade seria o quê? Então, se eu botar um quadro clínico, vou dar porrada em meio mundo se errar, estou botando lá um quadro de anemia, de quiterícia, com ponta de base, aí você vai botar anemia ferroviária. Aí a senhora aqui Eu tive Bom, os achados laboratoriais também vocês podem me dizer. Eu tirei. Daqui a pouco você fotografa. Quais são os achados laboratoriais? Muito bem. De que tipo? Tá certo? A mérito dele, ele foi o primeiro. Ele já falou e já está livre, né? Anemia. De que tipo? Oi? Fala, meu filho. Seja corajoso. Qual é a pergunta? Anemia. Então eu vou melhorar. Anemia acabou. O que caracteriza a parte laboratorial. Essa anemia tem que VCM? Macrocística. Por quê? Exatamente. Eu estou numa destruição aguda, rápida, violenta. A medula não tem tempo de amadurecer o meu eritroblasto até a hemácia. Ele vai mandar uma célula jovem anterior, que é o reticulócito. Então eu tenho uma anemia macrocítica. E como está meu número de reticulócitos? Eu vou ter reticulocitose. Claro, quiterícia, ferro lá em cima, lembram, né? Que na hemólise, hemodanemia falciforme, o ferro vai sendo liberado. E tudo isso, se você consegue entender, você consegue responder. Então, olha só. Anemia de variada intensidade, VCM normal, entendam, às vezes está no início, né, dessa distribuição, então eu posso pegar ainda normal, tendendo a macrocitose, reticulocitose, desidrogenase lática, que é uma enzima de dentro das hemácias que vai estar sendo liberada à torta direita, hiperbilirrubinemia indireta, né, porque é hemolítica, não é obstrutiva, né, algumas de hepatopatias, e a apitoglobina, ela vai estar diminuída ou indetectável. A apitoglobina, ela é uma proteína que se satura de hemoglobina. É um outro marcador, digamos, de hemólise. A gente não usa constantemente. O que a gente vai usar é o cumbis mesmo. Mas ela ajuda se por exemplo, for uma anemia leve e o cumbis vier negativo. Então, a apitoglobina está diminuída ou indetectável devido à saturação da hemoglobina e à eliminação rápida do complexo hemoglobina-globina. E aí vai passando pelo sistema reticular endoteliário, vai sendo retirado. É um outro marcador de hemólise. E aqui vocês têm, olha só, tudo que está azulzinho aqui é reticulócito, gente, ó. Ela é uma proteína que se satura da hemoglobina. Se você não tiver nada de hemólise, ela vai estar sempre normal. Mas se você tiver hemólise, ela vai baixar. Por quê? Porque ela se une à hemoglobina e é retirada pelo vaso. Ela vai estar baixa ou indetectável. Então, nós temos aqui reticulocitose, ou seja, essas hemácias coladas
são reticulócitos. A icterícia é bem importante nos quadros clássicos, acabei de falar que às vezes não tem. E claro, nós temos a descrição do sangue periférico pode constar. Vocês lembram do hemograma? Eu já disse para vocês que algumas vezes é necessário a gente entender essas descrições, como a hemácia em foice, como a hemácia em alvo, né? Então, aqui, lembra que a gente pode ter reticulócito? Só que às vezes a descrição da hemácia é tão intensa que eu começo a mandar eritroblasto, geralmente ortocromático. Então, quando a hemólise é muito grande, vem eritroblastos, células mais jovens e nucleadas da medula óssea para o sangue periférico, indicando que essa hemólise é violenta. Se você tem eritroblasto, a medula não está tendo tempo nem de gerar o meu reticulócito. Então, a presença de eritroblasto é um sinalzinho de gravidade. Policromasia, porque os reticulócitos são azulzinhos, então a medula fica de cor diferente, a medula já é o sangue. Poiquilocitose, alterações da forma da hemácia. Esquizócitos, microesferócitos, porque toda vez que existe hemólise, existe formação de destruição de núcleo, formando as inclusões. E elas também aparecem no sangue periférico com mordidas, lembra? Hemácias mordidas. Hemácias crenadas, tortas ou esquizócitos. Aí um bom bioquímico, farmacêutico, biomédico, ele pode, né, dar toda a sua paixão pela citologia descrevendo um bom sangue periférico. Mas o que mais vai chamar a atenção seriam esses eritroblastos que já indicam um grau maior de intensidade. Antecipando a sua pergunta, lá no início nós falamos que pode acontecer sim de na anemia hemolítica autoimune se acompanhar de destruição autoimune das plaquetas, gerando a síndrome de Evans. Se escreve Evans, pronuncia Evans. É a associação da anemia hemolítica autoimune com a destruição autoimune das plaquetas, um sinal de gravidade. E claro, eu posso ainda ter destruição dos meus leucócitos, chamada de pancitopenia autoimune. Também pode haver granulocitopenia autoimune. E esse quadro comporá o que nós chamamos de PAN, ou seja, todos os três setores baixos. Pancitocélula-penia. Então vai ter anemia, leucopenia, trombocitopenia. Claro, quanto mais comprometimento de setor, mais raivoso está o seu sistema imunológico e mais intensamente eu vou ter que abordar a sua imunossupressão. Então, se você tem uma anemia hemolítica autoimune pura, eu posso começar apenas corticoide. Predicção via oral, tá bacana. Quanto mais eu estou vendo os sinais de gravidade, eu posso começar pulsoterapia, imunoglobulina, anticorpo monoclonal. Então, quanto maior a gravidade, mais eu quero melhorar essa sua situação. Tá? Pode repetir o que é a pancitopenia? Todas as vezes que vocês ouvirem paciente está pancitopênico, significa que ele tem anemia, leucopenia, leucócitos baixos, e trombocitopenia, plaquetas baixas. Onde eu posso ter isso? Aplasias de medula óssea, leucemias que ainda não saíram da medula, anemia hemolítica autoimune, sequestro esplênico. Então vocês vão ouvir pancitopenia em algumas ocasiões, tá? Aqui a gente dá o nome de pancitopenia autoimune. Claro, estamos diante de um quadro de destruição autoimune. E eu fazendo o tratamento melhorará isso tudo. Mas se eu tenho sequestro esplênico de uma cirrose hepática, eu não vou melhorar nunca. Porque
não posso tirar esse baço. Então, o meu paciente cirrótico, se eu tirar o baço, ele pode morrer porque ele já está numa fase ruim, tá? Então, ele não vai ter jeito, eu vou ter que mantê-lo na pancitopenia. Deu? Beleza? Sim, obrigada. Bom, e como vem o diagnóstico de certeza? Porque até então eu estou com diagnósticos indiretos, né? De reticulocitose, VCM, icterícia, anemia, ponta de baço ou baço. E como é que eu vou provar que eu tenho anemia hemolítica autoimune? O diagnóstico imunohematológico é feito pelo CUMBIS, se pronuncia CUMBIS. Ó, o inglês é food, não é isso? Então não é CUMBIS, nós temos que ser CUMBIS. É CUMBIS. O diagnóstico imunohematológico é feito através do teste da antiglobulina direta, também conhecido como TAD, mas o que mais a gente vê é o chamado CUMBIS. Você vai pedir na solicitação. Por exemplo, você suspeita, tem aquela tríadezinha, é isso? Anemia, icterícia, esplenomegalia. Opa, eu posso estar diante de uma anemia hemolítica. Vou pedir hemograma, reticulócito, não é isso? Desidrogenase lática, ferro, né? Eu vou botando lá para turbina. Mas como é que eu vou confirmar isso? Porque quando vem os resultados, eles vão te dar resultados indiretos de que pode ser uma anemia hemolítica autoimune. Como eu confirmo, eu solicito CUMBIS direto. Ele vai detectar os altos anticorpos ou as frações de complemento aderindo na superfície das hemácias in vitro. A gente vai ver isso no laboratório, tá? E, claro, o CUMBIS vai identificar a classe, viu, gente? Então já vem para você pede lá, CUMBIS direto. Aí ele vai identificar o anticorpo, se tem envolvimento de complemento, vai sair tudo nesse resultado. Claro, a mais comum qual é? IgG. Então vai vir anticorpos da classe IgG, estão presentes, né? C3, C3b, C3d na anemia hemolítica frio, que é quando existe, né, a ativação do complemento, sugerindo então a presença da classe IgM. Então não se preocupe, isso é dado no exame de CUMBIS, tá? Então se na prova eu pedir, eu vou dar um resultado e vocês então vão me dizer, é a quente, é a frio, assim, muitas anemias hemolíticas autoimunes são tão graves que a sua hemólise está se fazendo tanto dentro do baço quanto no sangue periférico. Então você tem tanto anticorpo aderido na sua hemácia como solto no plasma. Você vai ter CUMBIS direto e indireto positivo. Por isso, de um modo geral, o hemato pede os dois. Ele pede direto e indireto. Mas a maioria vem negativo e indireto. Então, o teste de CUMBIS direto é considerado, olha essa palavra, tudo que tiver padrão ouro já sabe. Isso é pergunta séria. Você tem que responder CUMBIS. Não vem é quaptoglobina, reticulocitose, né? Depois quer dizer que eu mudei. Aí eu faço a clássica pergunta do padrão ouro, aí vem me dizer que é PCM. Então, o teste de CUMBIS direto é considerado o padrão ouro no diagnóstico da anemia hemolítica autoimune. Logo, tem sempre que ser solicitado. Cerca de 80% dos pacientes com anemia hemolítica autoimune possuem anticorpos livres no soro. Eu estou falando aqui em números, não está pensando em números. Não, estou falando nada. Está aí na tua resposta. Cerca de 80% dos pacientes com anemia hemolítica autoimune possuem anticorpos livres no soro que podem ser detectados pelo CUMBIS indireto. Aí, tá? Por isso, quando a gente pede, de modo geral, a gente pede direto e indireto. Claro, se tiver indireto, a gravidade é maior. Eu tenho que ter mais potência para bloquear esses anticorpos. Então, os achados laboratoriais
cumbis positivo é patognomônico de anemia hemolítica autoimune e ocorre em 90% dos casos. Como eu falei, eu posso ter anemia hemolítica autoimune sem icterícia. Eu posso ter anemia hemolítica autoimune com cumbis direto, indireto, negativo? Tá aqui, ó. 90% dos casos, cumbis direto positivo. Logo, 10% das anemias hemolíticas autoimunes pode ver com cumbis direto negativo. E por que isso acontece? Sim, falar com Deus. Vai falar com ele. Entende? É assim a medicina. Não é matemática. Tá? Então depois que eu boto lá em direta, você marca, não é anemia hemolítica, eu venho aqui, olha, eu mostrei pra você, ó. Os 10% não tem cumbis direto. E a gente bota assim, ó. Diagnóstico. Anemia hemolítica autoimune, cumbis direto negativo. É o diagnóstico. Relaxar. 90% você vai ver o clássico. Resultado negativo do TAD ou do cumbis direto pode ocorrer devido a anticorpos de baixa afinidade, baixo nível de anticorpo ligado à hemácia ou uma imunoglobulina não testada, que seria um outro anticorpo IgA, por exemplo. É bem mais complicado. No caso, quando ele vem esse 10% do dia, ele vem um fundo direto negativo, a gente deve estar pela clínica? Pela clínica e pelos sinais indiretos de laboratório. Você tem anticorpos, você tem receptogenase alta, você tem VCM aumentado, você tem a globina. Pronto, o cumbis indireto a gente não pede. Eu volto ou eu te dou uma bronca? O que vocês acham? Volta. Vamos lá. 80% dos pacientes com anemia hemolítica autoimune possuem anticorpos livres no soro e podem ser detectados pelo cumbis indireto. Então, de um modo geral, o hematologista, quando pede os dois. Se você for pedir, peça os dois. Tá certo? Já está pedindo. A citometria de fluxo é importante no caso do cumbis negativo. Ela vai detectar hemácias revestidas por autoanticorpos e complementos. A gente não tem. Quer dizer, a gente tem, mas é pago. Vai para fora, demora, não tem esse tempo, tá? A gente não tem citometria de fluxo para isso. A citometria de fluxo permite a identificação de antígenos fixados na superfície, né, das partículas suspensas no líquido enquanto tratado por anticorpo monoclonal. É caríssimo esse exame, tá? Então, de um modo geral, quando a gente não tem, é cumbis indireto, nós fazemos o quê? Vamos lá, vou repetir minha pergunta. Se você acha que seu paciente tem anemia hemolítica autoimune, porque ele tem aquela tríade, né, da doutora Mercucci, ela tem anemia, icterícia e baço, perfeito? E a anemia foi? Súbita. Beleza. Aí você vai colocar os exames, cumbis direto e indireto. Aí você não tem cumbis direto e indireto positivo, e ela está só afundando, está destruindo. Então você diz, é uma anemia hemolítica cumbis direto negativo. Eu vou apostar e vou fazer minha imunossupressão, beleza? Aí eu estou dizendo para vocês que existe um exame, um anticorpo monoclonal marcado com fluorocromo, é uma metodologia com elevada precisão e reprodutividade, beleza? Bacana, eu tenho cumbis direto e indireto negativo, vou pedir citometria de fluxo. Você está recém-chegada da sua residência, maravilhosa, encantada, chega aqui em Porto Velho, o pessoal vai olhar e vai dizer, tem isso não, doutor? Não tem citometria de fluxo. O que você vai fazer?
Você vai ter que analisar. Isso, você vai se basear pelos resultados indiretos e a clínica do seu paciente, que é o que ele falou. Se eu não posso confirmar o padrão ouro, eu vou ter que continuar pensando em anemia hemolítica autoimune, porque ele tem anemia de início súbito, icterícia, esplenomegalia. O meu hemograma tem macrocitose, tem reticulocitose, tem desidrogenase lática alta, tem aptoglobina baixa. Isso é parâmetro para mim. Então eu vou fazer o quê? Deixar o paciente morrer porque eu tenho citometria de fluxo? Não, eu vou fazer um teste terapêutico com imunossupressor. Entendem? Porque eu tenho sinais indiretos de que eu estou diante de uma anemia hemolítica autoimune. Porque 10% das minhas anemias hemolíticas autoimunes podem dar cumbis direto e indireto. Tudo depende, viu, gente? Aqui é uma média, mas eu posso, por exemplo, um trabalho da USP, de Campo Grande, que encontrou 8. Porque para um para aqui é 10. Isso, para GG. Aí então. Isso. Aí o cara vai ser negativo para limitar. Mas tem que nasceu com a genesia de anjo da guarda. Entende? Tudo vai ser igual de livro, mas não é. E geralmente essas pessoas é da área da medicina. Nós falamos que nós temos em geral a área da saúde de um modo geral. Ou seja, você faz 10 apendicites. Você é fera nisso. Mas quando você vai operar um colega médico, vai. Aí ele vai. Puxa tudo que é lado. Aí aquilo que você fez via, para deixar tudo bonitinho, você vai ficar abrindo o colega e vai ter decência de se ferir, e numa tosse roxa, todas as vísceras. Verdade. Vamos lá, gente. Encerrando, mesmo na suspeita, eu tenho parâmetros indiretos quando o padrão ouro me negar. Não é isso? 10% dos pacientes vai ter cumbis indiretos. E aí eu vou entrar com o tratamento. A primeira escolha é a corticoterapia. Prednisona, dexametasona. Não resolveu ou está muito grave, eu posso usar a pulsoterapia, com metilprednisolona ou com dexametasona em altas doses. Normalmente, gente, a gente faz para edema cerebral, aquele motoqueiro que caiu, vamos supor, 1 ml de dexa de 6 em 6. Isso equivale a 4 miligramas. A pulsoterapia é 40 miligramas de 6 em 6. Ou seja, uma pulso, são corticoides em altas doses, simbólicos. Isso. Falhou isso daqui, eu quero tirar o baço. Lembram que é o baço que tira essas hemácias sensibilizadas com o anticorpo, é o baço. Então eu não consigo controlar ou trazer para a normalidade aquele paciente, ele melhorou, mas não de tudo, eu vou tirar o baço. E quando eu tiro o baço, ele vai me perguntar, eu vou curar? Eu vou dizer, você tem 50% de chance de curar ou não. E pode ser que não cure. Aí você vai atrás dos anticorpos monoclonais, da ciclofosfamida, da ciclosporina, da azatioprina, da imunoglobulina, e assim você vai tentando tirar o paciente daquela situação. Como eu disse, nem sempre conseguimos, e às vezes ele vai viver dependendo dessas medicações, tá? E a gente vai levando a vidinha dele desse jeito. Então, aí está o esquema que nós usamos. Vocês vão ver que na púrpura, a esplenectomia é a última coisa a ser feita. Mas na anemia hemolítica autoimune, como é o baço que retira essas hemácias, falhou o tratamento por 2 vezes, eu tenho que tirar o baço. Claro, eu ofereço ácido fólico, vocês sabem porque na hemácia, quando ela vai sendo destruída, há um consumo grande de ácido fólico para formar novas hemácias. Então, eu tenho que
oferecer para esses pacientes novamente essa situação. Ácido fólico e transfusão. Esse é um problema. Gente, eu dou transfusão de um anêmico hemolítico? De um modo geral, não. Porque ele não reconhece as hemácias dele, não vai reconhecer as suas. A sua. E às vezes, quando ela está muito grave e a gente precisa passar, aí vem lá, está destruindo tudo. Eu coloco o seu sangue, e o teu sangue eu destruo, o teu sangue. Então, às vezes, o banco de sangue testou 20 bolsas e todas elas estão destruindo. E meu paciente está mal. Então, o que eu faço? Eu digo, cara, me manda a menos incompatível, senão meu paciente vai morrer. E eu tenho que ficar do lado. Porque pode dar choque. Esses são os casos mais graves. Sim. De modo geral, ela vai melhorar com corticoide, você não precisa, tá? Mas às vezes chega com insuficiência cardíaca, dispneia, franca, então. E é isso que está aqui, ó. As transfusões sanguíneas podem ser necessárias em casos de quadro de anemias hemolíticas gravíssimas, associadas a sintomatologias, né? Como insuficiência cardíaca. É fundamental que esse processo aconteça de forma menos incompatível possível, a fim de evitar a formação do halo anticorpo. Claro que a família acha assim, não, eu vou chamar a família toda para doar. Tudo bem, para repor esse sangue, mas não é necessário que seja o sangue da sua família. Ele vai destruir do mesmo jeito. Então, às vezes o leigo ele tem essa impressão, né? Não, eu posso doar meu sangue para o meu filho? Pode, querido. Mas não vai para o teu filho, né? Porque nem sempre você é compatível com aquela pessoa, mesmo ela sendo seu filho, tá? Mas é importante chamar doador, porque quanto mais doador, maior a chance de eu ter um menos incompatível. Mas dificilmente o banco de sangue vai achar uma bolsa compatível para um anêmico falciforme grande, para um anêmico hemolítico grande. A anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio, então o tratamento, gente, é controverso porque você pensa em usar imunossupressor, citotóxico, mas de um modo geral não há uma resposta. Então, de um modo geral, a gente não faz. Exato. Então, o que a gente faz? Tratamento da doença de base que levou, né, se for micoplanta, alguma coisa. E, claro, proteger o paciente do frio. Eu venho cantando isso, né, desde o iníciozinho. Você protege do frio, sendo altamente recomendada a proteção das extremidades. Vocês já viram que no calor, se você lavar as orelhas, você se sente fresco. Baixa a sua temperatura. Então a gente tem que proteger a orelha. Não? Nunca saiu disso. Não? Tá com calor, pode lavar o rosto como quiser. Molha as orelhas, você se sente mais fresco. Então a gente protege as extremidades. A gente protege as extremidades, cabeça, pés e mãos. Então, como é criancinha, a gente bota, se eu não lavar meu cabelo, eu não sinto refrescar. bota no vinho, bota Se eu não lavar meu sapatinho, cabelo todo dia, bota eu no não sinto moletom, refrescar. joga uma manta, preferindo que ele sue ali de baixo do que ele ficar exposto ao ar-condicionado. E a plasmaférese, corticosteroides, prenectomia, ela também não tem uma efetividade. Porque alguém me perguntou assim, e ele vai poder voltar aí ao frio? Alguém perguntou por aqui. Entendi, pode voltar a doença de novo. Então vamos tirar o baço para que não houve uma melhora. Você pode desenvolver do mesmo jeito. Então, plasmaférese, corticosteroides, prenectomia não apresentaram efetividade no quadro. Então, efetividade no quadro, ou seja, o que vai mais ajudar aquela pessoa, além de você ir atrás da causa e tratar a causa, se for um micoplasma, ou um vírus, ou uma doença proliferativa, é aquecer aquela pessoa. Evitar o ar-condicionado, evitar viagens ao frio, exposições ao frio.
colocar cabelo muito seco. Na hemoglobinuria paroxística frio, a terapêutica adotada, né, é o mesmo para a anemia hemolítica ou a quente ou a frio, depende da gravidade. Então você pode usar a prednisona como tratamento de escolha. Algumas características dessa terapêutica podem consistir também de poupá-la do frio, se associa, né, um e o outro, então tirá-la, né, fazer a proteção contra o frio. E usar, além da prednisona, a ciclofosfamida. E o quadro ele está associado a anticorpos IgG, então você pode usar a hemólise se persiste, você pode usar a esplenectomia, não apresenta melhora também. Porque se você tira o vaso, muitas vezes, não melhora porque existem 3 órgãos, gente, que causam hemólise. Não sei se vocês sabem disso. 3 locais de hemólise. A principal é o baço. Mas às vezes, se você tira o baço, ele continua hemolizando no fígado. Você não pode tirar o fígado. Mas mesmo assim, ainda tem a medula. A medula realmente lembra da hematopoese ineficaz, as hemácias que já nascem defeituosas, já estão destruídas na própria medula, então existe hemólise na medula. Vai dizer com medicação. Isso é muito menos grave do que você se submeter ao transplante de medula. Então isso é pesado. Você quer ficar curado com isso? Metendo um tratamento que te mata, ou você quer viver com a doença e poder viver e ficar velhinho? Exatamente. Conclusão: as anemias hemolíticas autoimunes são raras, mas graves, com morbidade considerável entre os acometidos, viu, gente? Não é uma doença simples, é uma doença grave. Ela é rara no sentido de, dentre as doenças hematológicas, ela não é a mais frequente. Você vai ver muita leucemia, muito linfoma, muito mieloma, muita púrpura e muita outra anemia. Que eu não consigo se controlar. E ela nem ficou na aula, né? Nem ficou na aula, né? Nós somos guerreiros, que nem ficou na aula, né? Minha prima, né?